quanto mais complexo é o problema, mais complexa tem que ser a solução. Será? Como sempre, eu vou utilizar a Pablo Limitada, que é uma empresa de engenharia, para poder transmitir meu plá hoje aqui sobre como a teoria das restrições ela enxerga essa questão de complexidade dos sistemas. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou representar a Pablo Limitada em dois sistemas, no sistema 1 e a Pablo Limitada no sistema 2. A Pablo Limitada aqui no sistema 1, ela tem algumas áreas, como por exemplo, a área comercial, a área financeira, a área de TI, o jurídico, o administrativo financeiro, tem a área de recursos humanos, né? Então, essas são as áreas, e tem a área também, a área administrativa, né? Tem a área de marketing. Então é composto aqui por essas 8 grandes áreas, ok? Isso foi a forma com que eu a representei no sistema 1. Eu vou representar a mesma Pablo Limitada no sistema 2. Aqui com as mesmas 8 áreas. 5, 6, 7, 8. Aqui está representada a Pablo Limitada no sistema 2. Muito bem. A primeira pergunta é a seguinte. Na sua visão, qual é o sistema? É a mesma Pablo Limitada. Tamo junto? Qual é o sistema mais simples? O sistema 1 ou o sistema 2? Vamos direto ao ponto? Semana passada eu estava sentindo alguns sintomas, aí eu fui até a farmácia. Quando eu cheguei lá, eu já prescrevi, eu já me automediquei, como sempre. Olha, eu quero um remédio para minha dor de garganta, eu quero um remédio para minha febre, eu quero um remédio para isso, para aquilo. Saí de lá com 3 ou 4 remédios. Ok? É como muitas empresas fazem. Levantam os sintomas de cada um dos departamentos, plano de ação e vão em frente. Já viu isso em algum lugar? Então vamos lá. Alguns sintomas foram embora, outros persistiram, aí eu fui ao médico. Quando eu fui ao médico, ele me perguntou, Fabiano, o que você está sentindo? Eu disse a ele os meus sintomas. O que ele fez? Ele falou, bom, então Fabiano, se você está sentindo muita tosse, então provavelmente você está com dor no peito. Estou com dor no peito. Ah, e como você está com... E aí ele foi fazendo as relações de causa e efeito. Quem nunca passou por essa situação no médico? Ele foi de forma intuitiva fazendo as relações de causa e efeito. Aí ele pediu para que eu fizesse um exame de sangue. E nesse exame de sangue foi diagnosticado, neste exemplo, ainda bem que é só um exemplo, que eu estava com pneumonia. Então ele me fez o quê? Ele me prescreveu um antibiótico. Sacou a diferença? Quando eu vou no balconista da farmácia, qual é o meu objetivo? É atuar nos meus sintomas. Então, muitas das pessoas fazem planos de ação. Nesse exemplo aqui, eu tenho 7 planos de ação, porque qual é a premissa errônea do sistema 1? De que a soma dos ótimos locais necessariamente nos levará ao ótimo global. Ou seja, a teoria das restrições, por ser um método científico, parte da premissa de que existe sim relação de causa e efeito entre todos os sintomas de uma companhia ou de um sistema, seja ele qual for, que nós estamos analisando. Ou seja, minha amiga e meu amigo aí de casa, voltando à minha pergunta inicial, qual é o sistema mais simples? Se quanto maior for o número de pontos que eu preciso tocar no sistema para tocar no todo, mais complexo é o sistema, esse é o sistema mais complexo. Eu tenho que dar aqui 7 toques para tocar no todo. Já no sistema 2, da mesma Pablo Limitada, como eu tenho uma clareza entre a relação de interdependência de todos os departamentos, ou sintomas, ou problemas, ou desafios, se eu tocar nesse ponto, eu toco no todo. Ou seja, quanto menos forem os pontos que eu preciso tocar para tocar no sistema como um todo, mais simples é o sistema. Então, ou seja, existe sim uma simplicidade inerente. Porque, por exemplo, quem nunca passou pela seguinte situação? Você tem um problema complexo e aí você vai almoçar com um colega, enfim,
que não tem um envolvimento técnico, não tem um envolvimento emocional daquela situação, ele vira para você e fala assim: ô Fabiano, por que você já pensou em fazer tal coisa? Você fala: meu Deus, não é possível que seja tão simples assim. E de fato, é a mesma situação, mesmo desafio, mas o que mudou fundamentalmente foi a minha abordagem. A minha abordagem é complexa, a abordagem dele é simples. Sacou? Então a complexidade não está no desafio ou no problema em si, mas na forma com que nós abordamos aquela situação específica. O Handbook da Teoria das Restrições, ele traz aqui 4 critérios para complexidade de sistemas, né? O primeiro critério é um sistema simples. O sistema simples é quando a gente pega uma das ferramentas da teoria das restrições, seja o TPC ou a corrente crítica, e aplica e está resolvido. O segundo é o sistema complicado. O que é o sistema complicado? O sistema complicado é quando nós temos que usar 2 ferramentas. Por exemplo, o tambor com mão e corda junto com distribuição. O terceiro critério é o critério de complexo. O que é o complexo? O complexo é quando eu tenho ali organizações com elementos que estão independentes e, apesar deles estarem independentes, tem uma grande interação entre eles, como por exemplo unidades de negócio. E o terceiro é o caótico. O que é o caótico? Quando nós temos inclusive dificuldade de enxergar um flow, né, um fluxo, como por exemplo, que traz aqui no Handbook, um sistema político. Ou seja, hoje meu grande objetivo aqui foi compartilhar com você de que complexidade não existe. Todo e qualquer sistema tem sim uma simplicidade inerente. E mais, quanto mais complexo nos parecer o problema, mais simples tem que ser a solução. Até o próximo vídeo.